Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de Química Orgânica. Então hoje o que nós vamos estudar? Então o conteúdo da nossa aula será funções orgânicas, a parte será funções oxigenadas, certo? Então as funções oxigenadas são aquelas funções que têm oxigênio presente na cadeia carbônica. Então pode ser tanto no início, no meio, no final, mas o oxigênio eles têm que estar presente. Então dentro dessas funções oxigenadas nós temos aí como exemplo os álcools, os éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Então nós vamos ver todas essas funções, suas características e nomenclatura, como nós podemos nomear e identificar essas funções. Então, elas podem ser encontradas em flores, cosméticos, bebidas, conservantes de seres vivos, em aromas, né, de sorvetes ou produtos industrializados e, novamente, no cosméticos, né, nós podemos também utilizar, encontrar todas essas funções oxigenadas. Então, a primeira função que nós vamos utilizar, estudar, é a função álcool, né? Então, a função álcool, ela apresenta um grupo OH, que se chama hidroxila ou oxidrila. Esse OH, eles têm que estar ligado a um carbono saturado, a função hidroxila ligada a um carbono saturado, que são ligações simples, e ele vai ser considerado uma função álcool na cadeia carbônica. Então, como é que seria a nomenclatura desses compostos que tem a função álcool presente? Tá? Nós temos aqui exemplo aqui, ó, desse composto. Nós temos aqui a função álcool, aqui, ó, hidroxila ligada a carbonos saturados, 2 carbonos, et, somente simples ligações AN, e a hidroxila, que vai ser chamado de ol, tá? E nós temos aí o etanol, que é o álcool comum, né? O álcool comercial. Outro exemplo aqui, nós temos aqui 2 grupos substituintes iguais, onde nós vamos utilizar aqueles prefixos estudados na aula anterior, onde grupos substituintes iguais nós vamos utilizar o prefixo di para 2, 3 para tri e assim sucessivamente. Então, nós enumeramos a cadeia onde tem a hidroxila, sempre o grupo funcional é enumerado próximo à extremidade ou onde ele estiver, então, certo? Então, nós temos aqui 2 carbonos et, são simples ligações AN. No carbono 1 e no carbono 2, nós temos 2 hidroxilas. Então, 1, 2, di e a terminação ol de álcool. Então, essa é a nomenclatura. Então, toda vez nós vamos substituir aquele hidrocarboneto pelo o sufixo ol. Podemos também encontrar hidroxilas, tá, ligada a carbono, só que esses carbonos eles são insaturados. Nós podemos perceber que insaturação, e aqui o grupo benzênico também tem insaturações, né, que são 3 duplas alternadas. Então, toda vez que a hidroxila estiver ligada a carbonos insaturados, eles não são álcools, tá? Então, nós temos aqui nesse primeiro exemplo um enol, que é um composto instável, e aqui também, nesse aqui também um enol. O anel aromático ligado ao grupo hidroxila é chamado da função fenol. Podemos também ter, cada tipo de bebida, ele tem um teor de álcool diferente. E podemos também perceber que nesse álcool tem expresso 2 tipos de unidades. Nós temos o grau GL, que é chamado Graus Gay-Lussac, que significa que está, essa porcentagem de álcool está volume para volume, ou grau INPM, que é Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que está, esse álcool ele está de massa para massa, tá? Então, nós temos aqui esses 3 exemplos de álcool.
Então, nós podemos perceber hoje, nesse tempo de pandemia, então nós temos que utilizar álcool na porcentagem de 65 a 70 graus GL ou INPM. Então, nós podemos perceber aqui o álcool gel 70 graus INPM. Esse álcool aqui, ele só tem 46 INPM, então ele não pode ser utilizado para sanitizante nesse tempo de pandemia que nós estamos. Então, ele pode ser utilizado em casa para outras coisas, menos para asepsia das mãos e também dos materiais que vocês vão utilizar para fazer a limpeza. Outro exemplo aqui também, o álcool 70, então ele é utilizado. Então, nós temos aí o álcool líquido, ele pode ser vendido aí de 46% a 96%, o álcool gel de 46% a 70%. Nós podemos encontrar também esse tipo de álcool em perfumes e loções e até medicamentos, mas novamente utilizando para asepsia nesse tempo de pandemia que nós vivemos. O mais recomendado, o álcool gel, o álcool líquido, ele tem que ser na porcentagem de 65% até 70%. Então, ele pode ser um sanitizante muito apropriado para esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. A outra função que nós vamos estudar são os éteres, tá? Então, os éteres, eles têm um grupo funcional entre as ligações. Nós podemos perceber aqui dois radicais, que o oxigênio está no meio desses radicais, onde esse R são cadeias carbônicas, tanto abertas como fechadas, tá? Ele tem fraca polaridade, então ele tem uma reação muito fraca com outros compostos, então quase a gente não faz reação com os éteres, certo? Ele tem solubilidade compatível com um dos álcools correspondentes. Então, se nós tivermos álcool etanol com 2 carbonos, se nós tivermos éteres com 2 carbonos, então é a mesma solubilidade. Então, eles são líquidos e têm um cheiro agradável. Então, como seria a nomenclatura desses éteres? Nós temos dois tipos de nomenclatura. Nós temos a nomenclatura oficial e uma não oficial também. Então, nós vamos escrever aí o radical menor, a palavra ox, o prefixo, que é o número de carbonos, o tipo de ligação e a terminação O. Ou pode ser utilizado os dois radicais por ordem alfabética acompanhando a palavra éter. Nós temos aqui esse exemplo, tá? Então, eu tenho aqui dois radicais iguais, etil, etil. Vamos primeiro fazer a nomenclatura oficial. Como aqui não tem radical menor e nem maior, então nós vamos iniciar primeiro desse aqui, ó, 2 carbonos et, o oxigênio significa ox, depois do oxigênio 2 carbonos et, só simples ligações desse lado aqui, ó, an, e a terminação O, etox, etan. A outra nomenclatura seria o quê? Os dois radicais são iguais, então nós vamos utilizar o prefixo di, etil e a palavra éter no final, dietil, éter. O outro exemplo, nós temos aqui dois radicais diferentes, um com 2 carbonos etil e um com um carbono etil, e o oxigênio sempre no meio entre carbonos. Então, primeiramente nós vamos fazer a nomenclatura oficial, que é o radical menor, que só tem um carbono, met, o oxigênio, ox, depois o outro radical maior, que tem 2 carbonos, et, simples ligações, an, e a terminação O, metox, etan. Para a outra nomenclatura, nós vamos escrever por ordem alfabética, então vai ser etil, metil e a palavra éter no final, etil, metil, éter. Essa é a nomenclatura dos éteres. E onde nós podemos encontrar e aplicar esses éteres? Então, eles podem ser utilizados em solvente no laboratório e na indústria. Então, eles são utilizados aí para extração de princípios ativos, tanto na indústria química como na indústria farmacêutica, utilizado também para extração de drogas. Então, esse produto aqui, ele é controlado pela Polícia Federal, certo? Ele também foi utilizado antigamente
como anestésico. Então, em todas as cirurgias, as pessoas inalavam o éter e eles faziam essa cirurgia. Só que o éter ele é inflamável e, além de inflamável, ele também é muito tóxico, né? Então, ele foi retirado e hoje está sendo utilizado outro tipo de substância como anestésico. Ele também é utilizado para extração de óleos e gorduras, removedores. Então, aqui nós temos o produto Removex e tem o éter presente também. Ele é encontrado em drogas ilícitas, como lança-perfume, heroína, morfina. Então, nós temos o exemplo aqui, ó, da heroína e da morfina, onde está o éter presente, ó. O éter, ele pode estar tanto em cadeia aberta como fechada, ó. O oxigênio entre carbonos, tá? Aqui nós temos um oxigênio, só que não é entre carbonos, é uma hidroxila. Como isso daqui é um anel aromático, então nós temos aqui o grupo fenol, tá? Aqui, ó, nós temos, poderia ser um éter, né? Mas só que não é, porque aqui, apesar de ser um carbono, só que o carbono tá ligado a um oxigênio, ó, uma dupla ligação. Então, isso aqui não é um éter, é uma outra função que nós vamos estudar posteriormente. E o éter lhe dá a sensação de alívio, tá? Então, você fica mais leve quando o éter ele é inalado. Então, por isso que as pessoas, o éter, ele faz esse tipo de princípio nas pessoas, né, que utilizam drogas, né, dá aquele alívio de sensação. E os aldeídos, né? Como é que nós podemos identificar um aldeído em um composto orgânico, tá? Então, os aldeídos, eles têm um grupo formila, certo? Que é esse aqui, ó. Então, nós temos o radical, novamente, que pode ser uma cadeia aberta, fechada ou um aromático. E ele tem esse grupo chamado formila, que é uma carbonila C+O ligada ao hidrogênio, sempre na extremidade. Os aldeídos comuns de 1 a 2 carbonos, eles são gasosos, de 3 a 11 eles são líquidos e os demais eles são sólidos, tá? Eles são solúveis, os mais simples, então até 3 carbonos eles são solúveis em água e os demais já vão ser solúveis em solventes apolares. Então eles podem ser solubilizados em álcool, em éteres, até no próprio aldeído também, em benzeno, tá? Que são solventes hidrocarbonetos, eles podem se dissolver. Eles têm odores penetrantes, desagradáveis, mas quando você aumenta essa massa, esse odor se torna mais agradável, esses aldeídos, tá? Então, onde podemos encontrar esses aldeídos, né? Então, o principal aldeído que nós temos é o formol. Ele é utilizado aí para conservação de animais e peças anatômicas, utilizados aí tanto na biologia como na área da medicina. Ele também está presente em produtos de tratamento capilar, certo? Só que hoje a Anvisa, ela proibiu o uso de formol nesses produtos, só que a gente ainda percebe que algumas indústrias utilizam. Então, se elas ainda utilizam, tem que ser no mínimo 0,2%. Só que nas embalagens a gente não consegue perceber essa quantidade. Então, eles só colocam lá que tem, só que eles não colocam a quantidade realmente que tem nesse produto. Então, nós temos também aqui no endurecedor de unhas, ele tem que ter no mínimo 5% de formol, não pode ultrapassar também, que ele pode ressecar as unhas e até fazer as unhas ficarem fracas, quebradiças. Nós podemos encontrar também esse aldeído aqui presente aqui no final, o C+OH, na canela, que é o cinemaldeído, a cereja, que é o benzaldeído, né, utilizado como expectorante para tosses, né. E aqui nós podemos perceber aqui, ó, isso aqui é um rótulo de um produto capilar, onde está presente aqui, ó, um aldeído, metilpropianol, só que não tem a porcentagem
utilizada desse aldeído presente. Apesar de não ser o formol, mas é um aldeído também, então ele também pode fazer mal, né? Então, quando um desses produtos de tratamento capilar tem uma quantidade maior que 0,2%, então eles podem trazer consequências aí às pessoas que utilizam, como queda de cabelo, pode afetar a parte neurológica da pessoa. Tá? Ele é encontrado também aqui, ó, na essência da baunilha, vanilina, está bem aqui no final, ó. Então ele também que vai dar esse sabor, tá? Esse odor também da baunilha. Como é que se faz a nomenclatura desses aldeídos? Novamente, nós vamos substituir o O do hidrocarboneto pela terminação AL. Então, nós temos aqui alguns exemplos. No primeiro, nós temos um carbono, MET, só simples ligações, AN e a terminação AL, metanal. Esse metanal é o comercialmente chamado de formol, como nós vimos anteriormente, utilizado lá para conservação de cadáveres e animais, utilizado também em alguns cosméticos. Nós temos esse outro exemplo aqui, ó, 2 carbonos ET, simples ligações AN e a terminação AL. Né? Então, ele é encontrado aí na reação de oxidação do álcool, né? Então, quem faz o uso, ingere o álcool e faz o exame do bafômetro, então dentro aqui do bafômetro nós vamos ter um oxidante que vai oxidar esse álcool em etanol e vai dar aqui a quantidade de álcool que essa pessoa ingeriu. Nós temos aqui 3 carbonos, prop, né, só simples ligações, a terminação AL, propanal, onde ele é encontrado na planta da lavanda, né, utilizada em perfumes, né, na parte de perfumarias. 4 carbonos, but, simples ligações AN e a terminação AL, butanal, encontrada em resinas, né? Então, essas resinas aí utilizadas na construção civil tem o butanal presente, né? O outro grupo oxigenado são as cetonas, tá? Então, as cetonas, elas são caracterizadas por 2 radicais aqui, ó, presente, né? E no meio desses radicais, nós temos aqui a carbonila. Essa carbonila que é a função cetona, certo? Como seria a nomenclatura dessas cetonas? O éter, então nós vemos aqui que no lugar do carbono é o oxigênio. Para ser um aldeído, esse R é um hidrogênio, então seria um aldeído. E quando você coloca um grupo carbônico aqui no final, aí já vai ser uma cetona, certo? Então, nós vamos substituir esse O do hidrocarboneto pela terminação ONA de cetonas. Tá? Então, a principal cetona que nós temos é a cetona comum, utilizada aí como removedor de esmaltes. Só que a acetona, ela é tóxica, ela agride, tá? As nossas unhas, elas podem se tornar as unhas fracas, quebradiças. As pessoas que trabalham com acetona, elas têm que ter bastante cuidado, porque o uso excessivo dessa acetona, ela pode futuramente trazer problemas neurológicos ou toxicológicos para essas pessoas. Então, hoje a Anvisa, ela controla essa quantidade de acetona que é utilizada. Então, hoje as pessoas estão utilizando mais removedores de esmalte do que a própria acetona. Então, aqui nós temos o exemplo da acetona, aqui ó, são 3 carbonos, o grupo carbonila no meio, né, prop, 3 carbonos, simples ligações e a terminação ona. Então, isso aqui é a propanona e comercialmente nós chamamos aí de acetona. Alguns exemplos de cetonas, né, encontradas em algumas plantas. Então, nós podemos perceber aqui, ó, acetona no jasmim, na framboesa, que é a redução de gorduras, na parabenzoquinona e na antraquinona, que é utilizado tanto na revelação fotográfica e na fabricação de corantes, né, dos alimentos.
nós podemos perceber aqui, ó, o grupamento de cetonas, né? Sempre é o que? A carbonila ligada entre carbonos. Aqui nós temos uma carbonila, só que aqui não é carbono, é uma hidroxila. É um álcool? Não, para ser um álcool, esse carbono aqui não poderia estar ligado a uma dupla ligação, tá? Nós temos aqui o éter, ó, presente aqui também, ó, que dá uma sensação de alívio, de bem-estar, quando você come uma framboesa, certo? E a outra função são os ácidos carboxílicos, tá? São compostos ácidos. Então, esses ácidos, eles podem ser comestíveis, tá? Então, os ácidos inorgânicos não, mas os ácidos orgânicos, sim, tá? Então, eles são derivados, tá, de hidrocarbonetos, onde você pode substituir por qualquer um daqueles hidrogênios por um grupo carboxila, tá? Que é esse aqui, ó, COOH, que seria esse aqui, ó, C dupla O, OH. Então, isso aqui tudo é o grupo carboxila. Novamente, o R pode ser um radical de cadeia carbônica aberta, fechada ou aromática presente. Então, o ácido carboxílico mais comum que nós temos é o ácido acético, comumente chamado de vinagre. Então, nós podemos ter aqui 3 fórmulas químicas. Então, nós temos aqui uma estrutura onde você observa todas as ligações, todos os elementos presentes, e a carboxílica, a carboxila bem no finalzinho, na extremidade da molécula, tá? Como seria a nomenclatura desse ácido carboxílico? Então, nós vamos colocar primeiramente a palavra ácido, substituir o O do hidrocarboneto pela terminação oico, tá? Então, nós temos aqui 3 exemplos. Nós temos aqui só um carbono. Então, primeiramente, sempre colocar a palavra ácido, um carbono met, só simples ligações, an, e a terminação oico, ácido metanoico. No segundo exemplo, nós temos, ó, 1, 2, 3, sempre conferir próximo à função principal, que aqui é a carboxila, que é do ácido carboxílico. Então, ácido prop, 3 carbonos, somente simples ligações an, e a terminação oico, ácido propanoico. No outro exemplo, nós temos novamente o grupo principal, que vai ser a enumeração. Então, nós vamos enumerar do grupo principal: 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos o que? Um radical presente, né? Então, se tem radical presente, sempre o radical ele vai ficar fora da cadeia. Depois, nós vamos descrever a cadeia principal. Então, nós vamos colocar ácido. Onde está o radical? No carbono 3, ó. 3-metil pente, que são 5 carbonos na cadeia principal, an, só simples ligações, e oico, que quer dizer que é um ácido carboxílico, ácido 3-metil pentanoico. Então, onde é que ele é encontrado os ácidos carboxílicos? Nós podemos encontrar o ácido metanoico, que é o ácido fórmico, o ácido das formigas. Então, esse ácido fórmico eles utilizam tanto para proteção, né, para proteção, ou também para matar suas presas, né, as formigas. Então, tem algumas formigas que podem até a quantidade de ácido no organismo do ser humano pode vir até a falecer, tá? Outro também ácido carboxílico, né, o ácido 1, 2, 3, 4, 5, ácido pentanoico, que é chamado de ácido valérico, da planta valeriana. Ele é utilizado como sedativo e hipnótico. Nós temos aqui o ácido benzoico, utilizado como conservante dos alimentos. Então, todos os alimentos industrializados, eles têm uma quantidade de ácido benzoico presente. Então, por isso que não é bom a gente estar consumindo produtos industrializados, né? Pela quantidade de produtos químicos que são utilizados para conservar esses alimentos. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o ácido hexanoico,
Ele é chamado também de ácido capróico. Ele é o cheiro dos ovinos e caprinos, né? Aquele odor forte. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Ácido butanóico é o ranço da manteiga. Então, quando a manteiga ela tá se deteriorando, ela tá tendo um processo oxidativo, ou seja, ela tá estragando, então ela se transforma aqui no ácido butanóico. Então, esse alimento ele tem que ser jogado fora, não pode ser consumido pelo ser humano, que pode ter consequências graves para a saúde dessa pessoa que consumir essa manteiga que já está com esse ácido butanóico presente. A outra função são os ésteres. Tá? Os ésteres são compostos que eles são derivados de um ácido carboxílico e um álcool. Tá? Então, esse daqui é o grupo funcional dele. Nós temos 2 radicais presentes na molécula. E entre esses 2 radicais, nós temos aqui o grupo carbonila junto com o oxigênio ligado. Então, isso aqui é um grupo éster. Então, aqui nós temos essa reação, que é do ácido carboxílico, o álcool, mais o ácido acético, que diga que é o vinagre, mais o álcool, que eles têm uma reação de hidrólise, onde vai ser retirada da água dessa molécula, formando um éster orgânico. Então, aqui, ó, tá a função até aqui, ó. Éster, a função éster, uma carbonila ligada ao oxigênio com a liberação de água. Então, esse éster orgânico é o acetato de etila mais a liberação de água. Então, como seria a nomenclatura desses ésteres? Nós vamos ter o primeiro radical aqui, ó, que é o número de carbonos. Nós vamos ter o tipo de ligação, se vai ser uma dupla, uma tríplice ou uma simples ligação. A terminação oato, que significa esse éster aqui, ó, que é o outro radical, o segundo radical, novamente, o número de carbonos e a terminação ila. Então, vamos ver na prática como seria essa nomenclatura. Então, nós temos aqui um éster no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que não pode conferir 6 carbonos, tá? Então, nós vamos conferir sempre onde está a carbonila. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, but, só simples ligações, essa dupla ligação no carbono juntamente com o oxigênio é chamado de oato, butanoato. Agora nós vamos partir para o segundo radical, de 2 carbonos aqui, ó, et, e a terminação ila, butanoato de etila. No outro exemplo, novamente, nós temos aqui, ó, a função éster aqui no meio. Então, nós temos 2 carbonos no primeiro radical, et, a dupla ligação do oxigênio ligado com outro oxigênio e simples ligações a terminação oato. Agora vamos passar para o segundo radical, de 2 carbonos, et, e a terminação ila. Então, etanoato de etila. Aonde podemos encontrar esses ésteres? Nos flavorizantes. Eles são os odores e o sabor dos alimentos industrializados. Então, quando você consome um alimento industrializado, então você só sente o gosto, né, e o odor. Então, esse daqui é de laranja porque eu senti o cheiro da laranja ou o gosto da laranja. Então, eles são flavorizantes, tá? Então, o kiwi aí, ó, benzoato de metila, a banana é o acetato de pentila, o morango é o butanoato de etila. Então, nós podemos perceber aqui, ó, todo o tempo o éster aqui presente, ó, certo? A maçã, o etanoato de etila, ó, o éster aqui presente, ó, a essência da maçã. Os ésteres também são encontrados em óleos e gorduras. Ele também é utilizado para a fabricação das garrafas PETs, que são os poliésteres. Ele é
fabricado a partir da reação de condensação, tá? Desse composto. E ele é chamado aí de PET, né? Que é o politerefitelato de etileno, que são as garrafas PET, que hoje são um grande problema para o nosso meio ambiente. Então, nós estamos utilizando muito plásticos e aí nós sabemos que o plástico ele passa mais de 100 anos para se degradar. Então, nós temos que ter consciência de utilizar materiais que não sejam garrafas PET, né? Então, a gente pode comprar o refrigerante em garrafas retornáveis, utilizar embalagens de vidro que duram mais, apesar de ser mais frágil, mas duram mais, poluem menos o meio ambiente, certo? E o meu muito obrigado para vocês e até a próxima aula.